Quero convidar o pastor João Bosco Quintana para vir aqui fazer uma oração pelo servo do Senhor. Feche os seus olhos. Quantos querem ouvir a voz de Deus, diga amém. Amém. Vamos orar com o pastor João Quintana e em seguida o pastor César com a palavra. Nosso Deus e Pai, estamos agradecidos a Ti, meu Deus, por mais esta oportunidade, por mais este momento que Tu nos concede, ó Pai, de podermos estar reunidos no Teu santo e glorioso nome. Meu Deus, creio eu que Tu já tem colocado no coração do Teu servo a palavra que nós devemos ouvir de Ti, ó Pai. Pai amado, abençoa o Teu servo agora e ser com ele em todo esse momento, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por mais esse dia na casa do Senhor, amém? Glória a Jesus. Abra a tua Bíblia comigo, livro do Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, de Gênesis para frente, o 5º livro, Deuteronômio, no capítulo de número 28, nós vamos ler o verso de número 2 somente. Deuteronômio, capítulo 28, o verso de número 2. Aleluias. A presença de Deus é real aqui, irmãos. Aleluia. Glória. Maravilha. Deuteronômio, capítulo de número 28, verso 2. Diz assim: E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? Pode se assentar, glorificando a Deus, aleluias. Ontem nós tivemos aqui uma santa ceia abençoada, uma palavra abençoada, e quando eu estava ali sentado, pastor Jeta, ali no cantinho ali, o pastor ministrava a palavra, e a palavra do pastor confirmava tudo aquilo que Deus vinha falando no meu coração há mais de uma semana. E o pastor me convidou para pregar domingo passado, e eu, por causa da enfermidade que eu tive também, né, tive na Santa Casa ali, tive que tomar injeção, fiquei gripado, minha esposa também, aí nós mudamos para virada, também não deu. E o pastor falou, será que domingo dá? Eu falei, pastor, em nome de Jesus, nós vamos estar aí para ministrar a palavra de Deus. E ontem nós viemos também, e hoje estamos aqui. Ouvir a voz de Deus. Ontem, nosso pastor falou muito disso também aqui. E Deus tem incomodado meu coração, nas minhas orações, nas minhas leituras da palavra, acerca de ouvidos atentos à voz do Senhor. Nós passamos às vezes momentos em que olhamos para nós mesmos e às vezes até falamos para nós mesmos, quanto tempo eu não ouço a voz de Deus? Porque nós ouvimos a palavra, nós ouvimos os louvores, nós ouvimos a ministração, mas aquela palavra que você sabe que é diretamente para você, às vezes você questiona você mesmo, o que está acontecendo comigo, que eu não tenho ouvido mais a voz de Deus. E esse versículo a qual eu peguei como o tema aqui desta mensagem, diz que todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deus está aqui nesta noite, Deus está falando contigo nesta noite. Eu não sei se você tem feito esse questionamento com Deus, mas Deus manda dizer para você que Ele ainda fala contigo na terra. Deus manda dizer para você que ainda é tempo dele falar contigo, e nesta noite Ele separou este momento para Ele falar contigo. Então abre os teus ouvidos nessa noite, porque Deus quer falar contigo, aleluia, oh glória.
Eu sinto a presença dele aqui, irmãos. Oh, aleluias. Nós entendemos que Deus a todo momento, pela tua voz, pela tua palavra, Ele tem falado. Todas as coisas foram feitas através da palavra de Deus. Desde o primeiro versículo da Bíblia, a palavra de Deus, ela fala conosco. Ele disse: e haja luz e houve luz. Todas as coisas, primeiro veio a palavra. O Evangelho de João diz que no princípio ele era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e o nome dele é Jesus Cristo, aleluia. E ele teve que se vestir de forma humana, vinha a esse mundo para cumprir também a palavra de Deus, para que eu e você alcançássemos a salvação. Ele é o Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo, e Ele está aqui nessa noite para falar contigo. Ele está aqui nessa noite. Deus ainda fala na terra. Deus falou ontem aqui através da tua palavra. Deus tem falado nesta casa de oração, e não é diferente no dia de hoje. Deus manda te dizer nessa noite: se você veio aqui buscar uma palavra do Senhor, você está no lugar certo, porque Deus vai falar contigo nesta noite, aleluia, glória. Jesus Cristo, Ele vem em forma de homem, e aos 30 anos, Ele começa o seu ministério na terra. E Jesus Cristo, Ele tinha apenas 3 anos e meio para cumprir a palavra de Deus. O interessante é que Jesus Cristo, Ele tinha pressa. Jesus Cristo, Ele não tinha muito tempo para perder, porque Ele sabia que era muito rápido, mas que esse tempo na terra, através da palavra de Deus, e através das suas palavras, Ele ia mudar o mundo. Ele ia mudar a minha vida, Ele ia mudar a tua vida, Ele ia mudar a situação da tua família, Ele ia abrir uma porta para você chamada salvação, e você entraria por ela, e toda a tua casa serviria ao Senhor, aleluia. A palavra de Deus nos garantiu isso. E Jesus Cristo, Ele teve que pregar a tua palavra. Obstáculo no começo para pregar a palavra de Deus, para pregar a palavra para aqueles que muitas das vezes não queriam ouvir a palavra de Deus da maneira que ela é, aleluia. Por isso que eu e você estamos aqui, porque nós escolhemos ouvir a Deus do jeito que o irmão João orou aqui, aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que Ele tem para nós. E nessa noite Ele tem uma palavra para você. Ele tem uma palavra de vida eterna para a tua vida, aleluia, nessa noite. E Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 6, do verso 60 em diante, o evangelista, ele nos diz que Jesus, Ele veio trazer uma palavra, irmão Célio, uma palavra que não caiu muito bem ao coração daqueles que o seguiam, porque era uma palavra dura, era uma palavra de conserto, era uma palavra que contrariava algumas pessoas, porque o dom de ouvir não é um dom que todos têm, mas ouvir é algo que a gente tem que praticar. Ouvir é algo que nós temos que colocar no nosso coração. Muitas das vezes nós estamos prontos para falar e não para ouvir. O pastor falou isso ontem. Mas aqui Jesus, Ele traz uma palavra, e a palavra era dura, e ali os discípulos começaram a murmurar, e falaram: peraí, não é isso que nós viemos ouvir da parte de Jesus, não é isso que eu quero. Nem sempre, irmãos, a palavra é aquilo que você quer ouvir, mas pode ter certeza de uma coisa: é o melhor que Deus tem para a tua vida,
é o melhor que Deus tem para a tua casa, é o melhor que Deus tem para a tua família, para a tua vida, aleluia. E naquele momento, Jesus começou a ver as pessoas se dispersarem, as pessoas a abandonar ele ali naquele momento. E o interessante é que ele começou a ver as pessoas ir embora, e ficou ele e os 12 discípulos, os 12 apóstolos. E ele faz uma pergunta: por acaso vocês também não querem deixar este lugar? Meus queridos irmãos, nesta hora, o que Deus colocou no meu coração, e nesta hora eu vim trazer essa mensagem para você nesta noite, é o que Deus tem falado comigo durante esta semana. Jesus Cristo ali estava testando seus discípulos, entendendo qual era a temperatura daqueles homens. Jesus Cristo estava no meio de um ministério, e ele precisava colocar o plano de Deus em ação, mas ele precisava saber com quem ele poderia contar, ele precisava saber qual era a temperatura que os seus discípulos estavam. E nessa noite eu quero fazer esta pergunta: qual é a tua temperatura diante da palavra de Deus? Qual é a minha temperatura? Qual é a sua temperatura? Aleluia. Como nós estamos diante da presença de Deus? Nós estamos começando o ano, nós estamos aqui, passamos por uma virada, passamos por uma Santa Ceia ontem, estamos no primeiro culto do ano de domingo, e eu quero fazer essa pergunta: qual é a minha, qual é a sua temperatura diante da palavra que Deus tem colocado nessa noite? Aleluia. Qual é a nossa temperatura? Será que é o primeiro obstáculo que vai esfriar você? Não. Deus não te trouxe até aqui esta casa para te esfriar, não. Deus te trouxe aqui para te trazer o fogo santo do céu. Deus te trouxe aqui para colocar você na temperatura que Ele te quer, aleluia. E naquele momento, pastor Jeter, os discípulos mostraram para Jesus qual era a temperatura que eles estavam. Pedro se levanta com voz e falava assim: para onde? Para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por isso você escolheu estar aqui hoje na casa do Senhor. Por isso você escolheu estar na presença desse Deus maravilhoso. Sabe por quê? Porque você não é um crente morno, não. Você é um crente quente. Você está na presença de Deus. Você veio aqui hoje buscar a presença do Deus Altíssimo para a tua vida, aleluia. Muitos nessa pandemia esfriaram. Alguns estão mornos, mas Deus hoje está dizendo: eu conto com crentes na minha temperatura, eu conto com adoradores na minha temperatura. Ele veio aqui hoje para aquecer o teu coração, Ele veio aqui hoje para mostrar para você que Ele é Deus e transforma toda angústia, Ele transforma todo espírito de depressão, Ele livra todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Jesus Cristo está aqui para aquecer o teu coração nessa noite, aleluia. Oh, aleluia, eu sinto a presença dEle aqui, irmãos. A presença de Deus é real neste lugar, aleluia. Qual temperatura nós estamos, pastor? Qual temperatura nós estamos? Nós estamos começando o ano, e a nossa temperatura tem que estar lá em cima, porque grandes coisas de Deus vai vir sobre esta igreja. Quantos crê, levanta a mão. Quantos crê, adora Ele nessa noite, aleluia. Só quem crê está nessa temperatura, entende que Deus está fazendo um milagre sobre esta igreja, sobre a tua vida, sobre a tua casa, aleluia. E Jesus ali estava testando aqueles homens, e Jesus falou assim: a palavra é dura, a palavra é forte, aleluia. Hoje eu estava conversando com um jovem, lá na fábrica, que já foi desta igreja, e ele falou assim: na Renovada as coisas é forte, ô glória, eita Deus da glória. Eu falei para ele: lá é forte mesmo, irmão, lá é forte. Ele falou: não rapaz, eu servi a Deus lá só serve a Deus quem quer ser crente de verdade mesmo, aleluia. Por isso que você está aqui, meu irmão, por isso que você é adorador de verdade, porque você está nessa temperatura, aleluia, oh glória.
Por isso que muitos estão voltando, pastor. Por isso que muitos chegarão nesta casa, porque a temperatura aqui é diferente. A presença de Deus aqui é diferente. A unção aqui é diferente. Aleluia. Oh, glória. Eita, Deus da glória. A igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, verso 15 em diante, era uma igreja morna. Era uma igreja que não tinha temperatura. E Jesus revela para João e fala para ele assim: olha, eu tenho visto as obras dessa igreja, e não é quente nem fria, é morna, e eu vou vomitar ela da minha boca. Olha só a palavra de Deus. Deus não conta com pessoas mornas. Deus escolheu pessoas que estão na mesma temperatura que Ele. Aleluia. Se você está nessa temperatura, é porque Deus te escolheu, é porque Deus te colocou aqui neste lugar para que você dê frutos. Você está na temperatura de Deus. Aleluia. Oh, xarabande canta lamar. Oh, glória. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um momento. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas se esfriam por pouco, por muito pouco. E eu estava conversando esses dias com um jovem, e ele perguntou como é que estava a luta. Falei para ele: a luta está grande, mas eu tenho um Deus que atravessa o deserto comigo. Eu tenho um Deus que quando no deserto esfria, Ele me aquece, porque eu tenho a temperatura dEle comigo, você também tem, aleluia. Se você está passando pelo deserto, glorifica, porque Ele vai te aquecer, aleluia. Ele vai te proteger, Ele é o Deus da tua vida, glorifica Ele, aleluia. Oh, nós passamos um ano difícil, a qual nós tivemos que aprender a ser crente dentro de casa. Nós fomos proibidos de estar na casa do Senhor adorando. Os pregadores, os pastores, eu fico pensando no nosso pastor, um homem que a vida inteira dentro da igreja, pregando a palavra de Deus, de repente, não pode mais estar nos cultos todos os dias, tarde da bênção, manhã da bênção, rádio, e de repente tem que parar tudo isso, e de repente os irmãos têm que vir para a igreja fazer live, para poder aquecer um pouco o coração daqueles que estão em casa. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o verdadeiro crente, ele não perdeu a temperatura. O verdadeiro crente em casa, ele orava, ele pedia oração, ele entrava na presença de Deus, e ele sabia que ia acabar, ele sabia que ele ia glorificar, aleluia. Por isso você está na presença de Deus, por isso você está na casa de Deus, por isso você não se perdeu pelo mundo, aleluia. Mas pastor César, às vezes eu me sinto frio. Você pensa que você está frio, porque as tuas forças não vêm de você, meu irmão. Mas uma coisa é certa: quando você precisar de um braço forte, aleluia, na tua dor, na tua dificuldade, nas tuas lutas, quando você achar que não vai mais conseguir, vem um braço forte, vem aquele que é o Todo-Poderoso, vem aquele que está nas alturas, que tem tudo no domínio das suas mãos, aleluia, e Ele te pega com a tua destra, e Ele te levanta, Ele te sustenta, porque Ele é Deus na tua vida, aleluia. Glorifica Ele nessa noite. Ele está aqui, irmãos, a glória dEle está aqui. Deus está aqui neste lugar. Ele é fogo consumidor, aleluia. Nós cantamos aqui que os olhos dele parecem chama de fogo, aleluia. É temperatura de fogo, aleluia. É brasa viva tirada do altar, aleluia. Se achegue a Deus e Ele chegará a vós. Aqui nesse altar tem brasa, aqui nesse altar tem fogo, aqui tem presença do Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, glória. Nós não podemos ser murmuradores. A dificuldade está grande, está, mas eu estou dando glória. Eu estou dando glória. Deus conta com adoradores que dão glória até na dificuldade.
Glorificar a Deus nas coisas fáceis, na vida boa, é muito fácil, irmão Célio. Mas quando vem a luta, aí o adorador aparece. Quando vem a luta, aí você começa a glorificar. Aí você começa a mostrar o crente que você é, aleluia. E o mundo inteiro vai ver que você tem a presença de Deus, aleluia. Oh, glória! E esses dias, um rapaz falou para mim assim: como é que você está aguentando passar esse ano inteiro e não reclama de nada? Já parou para pensar nisso, meu querido obreiro? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Que o mundo lá fora descabela e você passa pela prova tranquilo? Hã? E as pessoas olham, como que ele está de pé ainda? Como que ela está de pé ainda? É porque a tua força não vem de você, mas você tem um Deus que te sustenta, você tem um Deus que te carrega, aleluia, oh glória, é esse Deus que é maravilhoso, é esse Deus que quando parece que tudo acabou, Ele faz reviver algo em você, aleluia. Nós passamos por algumas dificuldades, minha esposa está enferma, eu agradeço a igreja pelas orações. Acabei de conversar com o Zé Rogério ali, ele falou que está orando muito por ela, eu agradeço a todos os irmãos que têm orado pela minha esposa. E eu digo uma coisa, só Deus para sustentar a gente, irmão. Mas eu digo sempre para ela, e esse dia ela falou uma coisa tremenda, pastor. Ela disse assim: tem algo de Deus lindo vindo aí, não é possível. Eu sinto isso aí, ela falou. Ela falou, eu sinto algo de Deus vindo aí, porque não é possível, eu sinto isso aí de Deus. Você sabe o que é isso aí, irmão? Você sabe o que é isso aí? É certeza do Deus que você serve. Ainda que a prova venha, ainda que a resposta seja não, ainda que a palavra seja dura, pastor, ainda que você não alcance aquilo que você quer agora, mas Deus está dizendo que a palavra dele vai se cumprir na tua vida, aleluia, oh glória. Ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. Irmãos, o mundo está cheio de pessoas com opiniões formadas. Talvez no mundo secular, lá no seu trabalho, na escola, onde quer que você esteja, tem um monte de pessoas com palavras para te orientar, para te dar conselhos, para dizer coisas daqui, coisas dali, pastor. Ah, faz isso, faz aquilo. Você é crente, você tem que dar ouvido à voz do Senhor teu Deus. E você tem que dar ouvido à palavra de Deus, que é pregada na igreja, porque aqui é boca de Deus este lugar, através da vida desses homens, através dos testemunhos, dos hinos, Deus está falando com a igreja. Você não vai ficar sem nenhuma resposta neste lugar, você não vai ficar sem nenhuma resposta, porque Deus está cuidando da tua vida, Rebeca, aleluia. Evangelista Heber, Deus está cuidando de você, meu filho. Ele manda dizer para você assim, que é só uma experiência que Ele está te dando, porque Ele está te fazendo maior do que tu és. Ele manda dizer, prepara-te teu coração, meu filho, que o vento bate, mas eu sou aquele que controla o vento, e eu faço todas as coisas novas, eu coloco um cântico novo na tua boca. Um momento dói, mas Ele manda dizer para você que tu vai glorificar o nome dEle, e você vai ser um referencial da glória de Deus neste lugar. Então exalta a Deus essa noite, meu filho, exalta a Deus essa noite. Deus é na tua vida, ainda não está acabado para você não. Deus está presente, eu sinto a presença de Deus aqui. Glorifica, irmãos, aleluia, aleluia. Mateus capítulo 7, interessante que Jesus, ele diz uma palavra,
E ele fala assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Olha que interessante, ouvir e praticar. Não basta às vezes vir na casa do Senhor só ouvir, nós precisamos praticar. Eu fui lá na igreja e ouvi que Deus está cuidando de mim. Quando eu sair para fora, minha fé não diminui não. Deus está cuidando da minha casa, Deus está cuidando de tudo. O irmão profetizou para mim que no trabalho eu vou ser promovido, que eu vou receber uma bênção do céu. Quando você sai da igreja, leva com você a tua bênção. Acredita que Deus está fazendo um grande milagre na tua vida. Aleluia. Ouvir e praticar. Ah, mas a palavra do pastor na ceia foi dura. Sai lá fora e pratica ela. Porque ele disse: aquele que ouvir as minhas palavras e as praticar, será semelhante ao homem prudente e à mulher prudente. Aleluia. Deus está tentando enxergar em você qual é a tua temperatura, qual é a tua prudência diante da palavra de Deus. Qual é a minha, a tua temperatura? Deus está a todo momento olhando para nós, Jeter. Ele quer saber, nesse ano, evangelista Osvaldo, de 2022, o que tem para nós? Tem coisas grandes, mas nós temos que estar na temperatura de Deus, porque no momento certo, Ele vai bradar do céu, e algo vai acontecer na minha vida e na tua, aleluia. O homem prudente, ele ouve as palavras de Jesus. Irmãos, 3 anos e meio, foi o tempo que Jesus teve para dizer as palavras certas. E o interessante é que tem crente com 30 anos dentro da igreja, e às vezes ouve e não pratica. E os discípulos tiveram ali pouco tempo para entender. O interessante é que quando Jesus fez aquele teste com eles, Diácono Bruno, Jesus já sabia a temperatura deles. Jesus já conhece a tua temperatura. Ele já sabe o que você representa para o reino de Deus. Ele já sabe o quanto Ele pode contar contigo. Ele já sabe que o teu coração está aberto para Ele. Ele já sabe que a tua família serve a Ele. Ele já sabe que o teu ânimo está pronto para Ele. Ele já sabe que você é o instrumento dEle, aleluia. Ele já sabe, irmão Roque, que o Senhor está abrindo a porta da tua casa para Ele, que a palavra está sendo pregada dentro da tua casa, aleluia, e que almas estão sendo salvas, o Evangelho está sendo pregado. E talvez algumas pessoas olhem e falem assim: o irmão Roque é aquele que faz culto lá na casa dele? É. Nossa, mas que luta, hein, irmão Roque, nesse ano 2021. Uma coisa eu digo para você, meu querido: Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua casa. Alegra o teu coração. Deus é contigo, meu filho. Deus tem contemplado o teu esforço. Deus tem contemplado a tua família. E Ele manda dizer para você: tudo está no controle das mãos dEle. Nada sai do controle da mão de Deus sobre a tua casa e a tua família, meu filho. O vento pode bater na tua casa, mas Ele ainda diz: eu estou no controle da casa do meu servo, aleluia. Glória. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Eu sinto a presença de Deus é real aqui no nosso meio. Jesus, naquele momento, Ele pega e dispensa os discípulos, mas eles não vão embora, por causa da palavra. Só tu tens. O pastor disse até essa frase ontem aqui: só Jesus salva. Aleluia. Você tem dito isso? Você tem declarado isso? Mas a luta está grande, pastor César, tá? E aí? O reino de Deus é prioridade na minha vida. Eu lembro quando minha esposa fez ali uma das primeiras sessões ali da quimioterapia.
e eu tinha que pregar, e eu falei para ela, vou ligar, foi lá no Parque Armindo, eu vou ligar para o pastor Edson, e vou falar para ele que eu não vou. Ela falou assim, não, vai, Deus é prioridade na nossa vida. Você está entendendo? Você está entendendo o que é? Mas peraí, você está passando mal, minha filha, você está aí, largada. Vai, Deus é prioridade na nossa vida. O que você escolheu para a tua vida? O que você escolheu este ano 2022? O que é prioridade na tua vida? Deus é a prioridade na tua vida. Buscai primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é o carro, não é a chance no emprego, não é a faculdade, primeiro é Deus, e as demais coisas você vai ter, porque é promessa, porque nós lemos aqui, olha, e todas as bênçãos virão sobre ti. Aleluia. Quem recebe essa palavra, quem recebe as bênçãos de Deus essa noite? Diego, tem bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, meu filho. Sobre a tua casa, Deus manda dizer, está cuidando da tua casa, meu servo. Enquanto muitos estão por aí, porque você é um adorador, aleluia, Deus tem contemplado a tua adoração, meu filho. E você é um homem forte. Deus manda dizer para você, gosto de ti porque tu és forte, porque através de todas as lutas que você passou na tua vida, você ainda permanece de pé. Deus é na tua vida, as bênçãos do Senhor te seguirão por todos os dias da tua vida, e você glorificar o nome dEle, porque Ele é na tua casa, aleluia. Muitas pessoas, pastor Jeter, às vezes, lá fora fica olhando para mim, fica olhando para você, fica olhando para os irmãos, e não entende, porque nós trocamos qualquer posição lá fora, para estar na posição de servo. Lembra os discípulos? Quando eles queriam saber de Jesus, quem era o mais importante? E Jesus, através da tua palavra, mais uma vez ensinou, que o mais importante é aquele que serve. É melhor ser servo do que servir. É melhor você estar na posição de servo. Aleluia. Servir. Para isso você foi chamado, pastor Jeter. Para isso os obreiros aqui todos foram chamados. Para isso que você foi chamado. Para servir. Aleluia. Enquanto você serve, Deus cuida da tua casa. Enquanto você serve, Deus cuida da tua finança. Enquanto você serve, Deus cuida da tua saúde. Eu estava conversando com o pastor João no banco, e eu falei algo para ele ali. Ele falou que até arrepiou, sentiu a presença de Deus. Glória. Por isso que eu gosto de conversar com o senhor. E eu estava falando para ele que um dia eu fui pregar para um ateu, e eu comecei a falar da Bíblia, igual um doido. Bíblia. Ele falou para mim, não acredito em nada disso. Não acredito em nada que você está falando. Essa historinha aí de Adão e Eva, essa historinha aí de Jesus, eu não acredito, falou para mim. Eu falei, e agora? Aí Deus falou assim, ei, não é isso. Conta a tua vida comigo para ele. Nós precisamos mostrar para esse mundo a nossa caminhada com Cristo. Eu me lembro de um dia, pastor, que eu fui levar o senhor na cidade de Lorena, para pegar o ônibus para a reunião, lá em Minas. E eu fui ali almoçar com o pastor Rafael. E conversando com o pastor Rafael, o pastor Nair ficou na rodoviária, e nós fomos rapidinho almoçar, numa padaria ali, perto do sinal. E o pastor Rafael falou assim, quando eu fui casar, eu precisava comprar os móveis, e eu não tinha dinheiro. Eu cheguei na loja e falei assim, eu quero casar, e eu quero levar esses móveis todos aqui. E o homem falou, tá bom, vai pagar como? Não, faz um carnê para mim aí, eu não tenho dinheiro não. Mas você trabalha onde? O que você faz? Sou pastor. Aí o homem chamou ele no cantinho e mostrou assim um envelope assim, cheio de cheque sem fundo.
e promissória, falou para ele, olha, está vendo isso aqui? É tudo isso aqui que o povo não paga eu. Como é que eu vou vender para você, rapaz? Você nem trabalho fichado, você não tem? Eu falei, não, Deus mandou eu vir aqui. Eu sou pastor. E ele mandou eu vir aqui, você vai vender para mim. Aí o homem perguntou assim, que igreja você é? Eu sou da Presbiteriana Renovada, da igreja do pastor Nairto. Aí falou, é do pastor Nairto? É. Então vou vender tudo para você, por causa do seu pastor. Mas o que tem a ver isso aí, pastor César? Vida com Deus. O que você tem vivido com Deus? O que eu e você temos vivido com Deus? Quando as pessoas falam do nome Maria, José, João, pastor César, evangelista Oswaldo, quando as pessoas falam o nosso nome, o que acontece? Eu quero dizer para você o que acontece. Você é um referencial da glória de Deus. Quando alguém fala do teu nome, olha para a tua face, resplandece a glória de Deus sobre a tua vida. Aleluia, você é testemunho de Deus nessa terra. Você é um exemplo de cristianismo nessa terra. Você é sal da terra. Você foi chamado para salgar, aleluia. E quando alguém olhar para você, vai dizer essas palavras, em você eu confio. Sabe o que é isso aí? Ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Mas como é que eu faço isso, pastor César? Uma coisa, nós temos aprendido com Deus. Nós não temos força nenhuma. Apóstolo Paulo, ele foi feliz em dizer que quando ele estava fraco, aí ele estava forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. Nós não temos que gloriar de nada, mas uma coisa nós temos que dizer, que nós temos um Deus forte, que nós temos um Deus verdadeiro. Você não precisa se justificar para ninguém. Você não precisa tentar provar para o mundo quem você é, não. Jesus vai provar quem você é para o mundo, aleluia. Lá no teu trabalho, Jesus vai mostrar quem você é. Eu me lembro um dia, pastor Alexandre Tavares, ele chegou em mim e falou, César, estou sendo perseguido dentro do trabalho. Falei, que isso, varão? Estou sendo perseguido. Por quê, varão? Porque eu sou crente. E o Alexandre, pastor, às vezes o povo ia lá de oração, dentro da sessão. Chegava lá, ô Alexandre, vão ali atrás das caixas, ali, ora para mim. Ele ali orava. E o chefe dele descobriu isso aí. E começou a pegar no pé dele. E ele falou, o que eu faço? Falei assim, ora e pede para Deus te dar discernimento. E esse homem vai vir te procurar. E você ainda vai orar por ele. Ah, é? É. E um dia o Alexandre veio correndo me contar. Falou, pastor César, eu estava ali e o homem veio bravo. Muito bravo. Eu falei, Deus, me dá um escape agora. Aí quando o homem veio, ele disse que estendeu a mão, pastor Jeta. Quando o homem segurou na mão dele, o homem caiu. Quando o homem segurou na mão do pastor Alexandre, o homem balançou assim, o Alexandre grudou ele, segurou ele e já fez uma oração por ele. Aí ele falou, o que é isso? O que aconteceu? Ele falou, aconteceu que Deus está te restaurando. E a partir daquele dia, o homem falou para ele, a partir de hoje você pode fazer oração para quem você quiser. Você está entendendo? Não é as tuas forças, é Deus na tua vida, aleluia. Aquele que ouve as minhas palavras e as praticam. Ouve a palavra de Deus e pratica, é só isso. Mas é fácil? Não, não é fácil.
Nós estamos num mundo aonde as coisas estão vindo te tirar a paz. Dentro de casa, às vezes, na rua, notícias, eu já nem ouço mais jornal. Você liga a televisão, dá vontade de quebrar a televisão. Só não quebra depois, eu mesmo vou ter que comprar outra. Não é verdade? Mas quando você vai para essa notícia aqui, ó, só tem notícia boa. Evangelista Rogério, até quando a palavra é dura, ela é boa. Sabe aquele amigo que só te incentiva e não te cobra de nada? Não é Jesus. Pode ser um amigo que você tem que está vendo você ir para o buraco e está te empurrando. Igual o pastor falou ontem. Quem veio na Santa Ceia ouviu o que o pastor falou ontem. Né? É capaz de chegar a empurrar mais para o abismo. Mas esse Jesus que disse a palavra dura para os discípulos, é aquele que diz a palavra dura para você hoje. Mas amanhã ele está resolvendo todo o problema da tua vida. Tem muitos que às vezes te empurram para o buraco, depois ele não consegue lá te tirar de lá. Um rapaz perguntou, como é que está a luta lá, pastor César? Eu falei assim, a luta é desse jeito, meu filho. Você vem comigo até aqui, daqui para lá é o deserto. Você fala assim, está vendo aí, ó, é o deserto. Pode ir. Eu não vou entrar no deserto contigo. O deserto é teu. A luta é tua. Você vai atravessar ele. Sabe por quê? Porque no meio do deserto tem alguém que vai te acompanhar e não sou eu. E é alguém que vai mudar a história da tua vida, não sou eu. É alguém que vai mudar o teu ser e não sou eu, não é o pastor, não é o teu amigo do lado aí. Mas é Jesus de Nazaré. Aquele que vai mudar a tua história. É aquele que vai mudar a tua vida, a tua história. Se você acredita nisso, é porque você está na mesma temperatura. Qual é a tua temperatura hoje? Você não pode estar morno. Mas eu acredito que você está aquecido pela chama do Espírito Santo. Aleluia. Lá em João 10, 27, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Olha que tremendo. As ovelhas ouvem a voz. Ele conhece as ovelhas, e as ovelhas o seguem. Você teve um chamado na tua vida, e você negou-se a si mesmo, para servir esse Jesus. Pastor César, e a luta? A luta fica para depois. Prioridade é a palavra. Prioridade é Deus. Essa semana foi a semana mais difícil do tratamento da minha esposa. Na quarta-feira foi duro. Ela chegou a falar para mim, não dá mais, eu não aguento. Eu não vou aguentar mais. Eu falei, você vai, porque é Deus que está aqui com a gente, você vai. Pode trocar de roupa, nós vamos para o hospital agora, mas você vai sair de lá. Pus ela no carro, fui para Guaratinguetá, passei o dia inteiro lá, o pastor me ligando, os irmãos me ligando, mandando mensagem. Está lá em casa hoje, já lavou uma louça desse tamanho assim na pia lá. Falou para mim, só não vou na igreja porque ela pegou pneumonia, né? E a imunidade caiu um pouco por causa do tratamento. Então ela falou, eu não vou na igreja não, porque é perigoso. Mas uma coisa eu sei, aquele que prometeu sobre a minha casa e a minha vida é fiel para cumprir. Ainda que as palavras
às vezes sejam duras, mas eu sei que Ele tem o melhor para minha casa, eu sei que Ele tem o melhor para minha família, eu sei que Ele tem o melhor para a tua vida, eu sei que Ele tem o melhor para a tua família, para a tua casa. Se você crê, levanta a mão, glorifica Ele. Ele tem o melhor para a tua vida.